quanto a essa questão de cunho mais pessoal, não me esqueço, né? Não tem como esquecer das tardes de sexta-feira, os combates, né, que a turma fazia lá na lixa. Professores participavam, né, alunos de outras turmas, aquela quadrazinha, né, que ficava ali naquele acesso lá pelo estacionamento, né? Era um momento realmente aí de descompasso entre toda uma série de compromissos com um compromisso tão importante quanto, e era realmente um momento de integração bastante forte, né? Isso sem falar, até hoje, por exemplo, nas quantidades de churrascos e festas que a gente fazia, né? Me lembro, se não me falha a memória, de chegar em quase todos. De sair, aí já é uma outra história. Eu gostaria de dizer que é sempre uma alegria falar sobre uma pessoa que marcou a minha vida, né? A mãe da minha filha, o amor da minha vida, e uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a sua própria formação e a sua mensagem. A mensagem mais importante é aquilo que talvez valesse a pena da vida de qualquer pessoa, né? Um dia todos nós vamos morrer, né? Mas ficar a imagem de que aquela pessoa deixou um legado importante. Ela, embora fosse apaixonada por geologia, por exemplo, gostasse muito de geofísica, ela silenciosamente via dizendo o seguinte, que ela era uma engenheira cartógrafa, né? Quer dizer, essa era a paixão dela. E muitas vezes nós tínhamos várias discussões porque existe muita atividade do departamento para o curso de engenharia civil. Então ela dava aula de topografia para o curso de engenharia civil. E vivia dizendo o seguinte, que ela não gostava de trabalhar com os engenheiros civis, porque engenheiros civis não valorizavam os levantamentos, né? Ou a importância do levantamento nas edificações, ou qualquer que fossem as suas aplicações. Mas uma coisa que chamava muita atenção é que os engenheiros civis, de uma certa forma, eles não eram esforçados o suficiente para aprender essa área da ciência. E ela vivia comparando com os engenheiros cartógrafos. Dizia o seguinte, que o engenheiro cartógrafo da Universidade Federal do Paraná é um perfil que é, acima de tudo, dedicado a aprender a ciência de engenharia cartográfica. Quer dizer, provavelmente 90% dos alunos se envolvem de corpo, espírito e alma com todas as dificuldades que se imagina um engenheiro cartógrafo possa ter na sua formação. Quer dizer, é um cara que enfrenta os desafios, que era a virtude que ela mais admirava nos alunos de engenharia cartográfica. E por que ela admirava? Porque, no fundo, ela era uma pessoa exatamente assim, né? A Márcia era uma pessoa de enfrentar desafios. Ela aprendeu a lidar na vida dela, a enfrentar todos os desafios assim, com muita garra, muita determinação, sem reclamar, etc. Muito bem. Então é uma história relativamente curta, de 90, foi quando ela entrou como professora. Ela faleceu em 2006, né? Então são um período de 16 anos. Desses 16 anos, 4 anos fora, são 12 anos vinculados às atividades aqui do departamento. O professor se mantém vivo por causa dos alunos. Então, infelizes é aquele professor que não reconhece a atividade de formação como o equilíbrio da sua vida pessoal e até psicológica. Então, por exemplo, a Márcia conseguiu suportar muito das dificuldades que ela passou, às vezes muito calada, por causa dos alunos do curso de engenharia cartográfica. Eu não consigo nominar todos os alunos aqui, mas eu sei que todos aqueles alunos que tiveram, de alguma forma, cruzaram suas vidas com a vida da Márcia, podem ter a absoluta convicção que deram uma parcela de equilíbrio para ela. Nesse momento de história de 40 anos do curso de pós-graduação, que é uma história muito forte, né, e que se valoriza a história do próprio curso, né, eu gostaria de agradecer a todos os professores que conviveram com ela. E, por fim, gostaria de deixar uma mensagem de transformação. Quer dizer, você, por mais que a vida aparentemente termine, né, uma vida
física da pessoa. A mensagem que a pessoa deixou é uma mensagem que eu acho que precisa ser destacada. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é sempre com muita emoção que a gente fala da vida dessa pessoa assim, maravilhosa, né? Evidentemente, pessoas não são perfeitas, a Márcia também tinha os seus defeitos, mas ela tinha uma virtude de clareza, uma forma muito clara de enfrentar as dificuldades, os problemas, né? E tinha uma força, uma paixão interior que veio justamente da formação dela. E essa formação que o curso de pós-graduação oferece, que o curso de graduação oferece, e que, de vez, né, pode ser que as pessoas não se deem conta de quão bonito é essa formação. But one would like to wonder the reason. What's the point of a year or a season? Se todos hoje estamos aqui, devemos isto a uma pessoa, professor Camille Gemayel. Pode-se afirmar que a história do programa confunde-se com a própria história do professor Camille Gemayel. Professor Camille Gemayel nasceu em 13 de novembro de 1922 em Rio Negro, no Paraná. Teve uma carreira militar de 1942 a 1944, quando chegou ao posto de segundo-tenente. Fez a Faculdade de Engenharia Civil na então Universidade do Paraná, entre 1944 e 1948, e também Engenharia Sanitária na Faculdade de Higiene da USP. Foi professor da Universidade Federal do Paraná desde 1951 até a sua aposentadoria, atuando como professor sênior até o ano de 2002. Um dos professores que foi muito influente na minha formação foi o professor Camille Gemayel. Eu sei que vocês estão preparando esse vídeo também como homenagem a ele. E realmente nós aprendemos muito com ele. Não só a parte da geodésia que ele nos ensinava, os conceitos técnicos científicos, mas também aprendemos a respeitar essa profissão, a respeitar essa área do conhecimento, a admirar essa área do conhecimento, porque uma coisa muito bacana do professor Camille era observar como ele admirava a geodésia. E como ele era também um grande didata, um excelente professor, isso eu tive a oportunidade de também aprender com ele. Então, o Sr. Camille Gemayel, como nós todos sabemos, né, nós devemos praticamente todo o nosso conhecimento, né, de geodésia, cartografia, até mesmo fotogrametria, né, a gente encontra ainda algumas linhas do Sr. Camille Gemayel nas suas apostilas, nos seus livros que ele nos deixou aqui, são ainda usados constantemente por nossos alunos e por nós. Foi professor visitante em mais de uma dezena de universidades no Brasil e exterior. Recebeu diversas honrarias, como Medalha de Ouro Ricardo Franco da Sociedade Brasileira de Cartografia, em 1975, membro honorário da Sociedade Brasileira de Engenheiros Cartógrafos, Medalha do Mérito Santos Dumont, do Ministério da Aeronáutica, Prêmio Paranaense de Ciências e Tecnologia. Mas, acima de tudo isso, foi um grande mestre. O doutor Camille cativava a gente pela honestidade. Fiz vários concursos, sempre tive uma confiança absoluta na avaliação do doutor Camille. Podia aparecer ali o filho do presidente da República e uma pessoa qualquer. Ele é de uma honestidade, um equilíbrio fora do comum. Ele era muito acessível, ele tinha alegria de ensinar.
A pessoa que ensina com alegria é uma maravilha, né? Ele trabalhava demais, tinha uma capacidade de trabalho muito grande. Quando eu entrei para trabalhar ali, eu sofri um pouco porque ele acreditava que a gente podia fazer qualquer coisa, tudo. Sabe? Ele jogava uma tese para a gente ler, 2 dias depois, às vezes o assunto era pesado para a gente, 2 dias depois ele perguntava se a gente já leu. A coisa que talvez eu mais duvidei na minha vida foi do GPS. A primeira vez que eu vi o GPS, para mim era um posicionador, eu não via as implicações que a gente teria no futuro. O professor Camilo já havia de sair dessas implicações, né? Eu só acho assim que ele só tinha um defeito, o professor não gostava de fotogrametria, achava a fotografia uma técnica, né? Não, o professor Camilo só tem um respeito e carinho muito grande, né? Até hoje, né? Nós temos um respeito muito grande do professor Camilo, porque o professor Camilo foi quem iniciou tudo isso aqui, né? Ele foi o criador de tudo isso e uma pessoa que tem uma inteligência, uma capacidade enorme, né? Pessoas assim com um perfil excepcional. Vamos citar o professor Camilo Gemael. Então, o professor Camilo Gemael era realmente o que nós enxergamos hoje como um cientista, uma pessoa voltada à ciência. Então, ele era um engenheiro, mas que ele não abria mão da parte da concepção de métodos, da investigação científica. Então, isso é uma coisa assim, muito importante. Autor de diversas publicações que fizeram história e ainda hoje são referências básicas da área. E eu nunca me esqueço de um episódio na nossa primeira aula de introdução à geodésia, que dava no nosso curso na época. Eu sentei na primeira fila e ele fez todo mundo se apresentar, a nossa turma. Eu não conhecia ainda e eu me lembro que fiquei bastante constrangida porque ele perguntou qual era o meu nome de guerra. E eu, na época, muito inocente, não sabia o que era o nome de guerra. E meu nome é Maria, simplesmente. E ele passou a me chamar de Maria desde então. Tem uma história muito interessante do professor Camilo, né? Uma história que foi quando eu fazia a graduação aqui na universidade. Eu morava no interior do Paraná, no norte do Paraná, e nunca tinha visto o chimarrão poucas vezes na minha vida, numa roda de amigos com meu pai, recordo que tinha uns 10 anos de idade, e estavam todos tomando chimarrão, e era um final de noite, assim, pescaria, numa fazenda, e os donos da fazenda tomando chimarrão. E quando eu vi aquilo, passando de boca em boca, eu fiquei muito interessado por aquilo, o que era aquilo, né? Aí eu perguntei para meu pai disse, não esqueça isso aí, isso é uma coisa amarga e não vale a pena nem pedir para experimentar. Eu falei, tá, ótimo, né? E um belo dia, aqui na universidade, constantemente aqui, via o professor Camilo tomando chimarrão. E volta e meia ele oferecia chimarrão lá para os professores, mas eu era aluno, nunca ofereceu chimarrão para mim, né? Um belo dia chegou eu e o Dalton, aluno aqui no curso, para pedir uma explicação para ele sobre poligonais. E naquele instante ele ofereceu o chimarrão para o Dalton. Toma mais, o Dalton toma. Eu fiquei todo feliz, falei, ele vai me oferecer depois esse chimarrão, né? Que eu nunca tinha tomado, já estava com vontade de tomar. E o Dalton, ele encheu a cumbuca para o Dalton, o Dalton começou a tomar. E deu uma chupada lá e entregou a cumbuca para o senhor Camilo. O senhor Camilo olhou, você já tomou o chimarrão? Aí eu já tomei. Aí olhou, estava toda cheia a cumbuca ainda. Aí ele olhou para o Dalton, o que você está pensando que isso aqui é? Você está pensando que esse negócio aqui é cachimbo capaz? Quem pega o chimarrão, a cumbuca, tem que tomar toda ela. E com isso, ficou bravo dele. Saímos lá os dois, quietinho da sala dele, e falei, Dalton, você me estragou. Eu estava louco para experimentar aquilo lá, e ele acabou me oferecendo mais chimarrão, porque você não tomou todo o chimarrão. Nem eu sabia também que tinha que tomar todo o chimarrão.